Viva la Vida, com Osmar Foumeister. Oferecimento: Paulo Novaes, estofados sob medida e reformas em geral. Telefone 996-226403 ou 992-234191, em Blumenau. Olá, está começando Viva la Vida e hoje o programa está muito especial. Nós vamos falar sobre investimentos. Está aqui comigo Lucas Carolice, assessor de investimentos. Lucas, tudo bem? Tudo bem, obrigado Osmar. Tudo bem. Num país atual que a gente está falando muito, né, em dívidas, a inflação também não está tão baixa, né? Como fazer para melhorar as nossas finanças pessoais, principalmente? Então, Osmar, a organização é a chave de qualquer processo, né? Se a gente tiver organização, a gente vai conseguir ter sucesso nas nossas finanças e tudo que a gente for fazer, tá? Como você falou, eu trabalho como assessor de investimentos hoje aí, sou assessor de investimentos através da plataforma da XP Investimentos, que hoje é a maior plataforma de investimentos do Brasil, possui mais de 100 bilhões de reais sobre assessoria. O nosso escritório se chama Eu Quero Investir, tá? A gente assessora já mais de 2,2 bilhões de reais. Temos escritório aí em Indaial, Balneário Camboriú, Florianópolis e também em São Paulo, aí a gente está disponível. Mas um ponto interessante é o quê? Antes de investir, a gente tem que ter dinheiro para investir. Com certeza. E como que a gente se organiza aí para ter dinheiro para investir, né? O passo é o quê? Sentar na mesa com todas as pessoas que gastam dinheiro dentro de casa, Com a família, com a mesmo. família mesmo, tá? E colocar os pontos no papel. Às vezes as pessoas têm dúvidas, Lucas, mas poxa, eu tenho planilha, eu tenho aplicativo, eu costumo brincar, se planilha e aplicativo resolvesse o seu problema, todo mundo faria sozinho. Não precisava um assessor. Isso, não precisava uma pessoa para te ajudar. Por quê? Porque a nossa mente sempre procura o caminho mais fácil. Então, se você não tem uma recompensa no meio do processo, se você não destina certo os seus objetivos para o dinheiro, você possivelmente vai desistir no meio do caminho. Porque tem que ter um esforço, claro. Isso, porque você vai ter um esforço para mudar uma rotina sua, né? Se você estiver fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, Einstein já falava, se você quer resultados diferentes, é loucura querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E nós conversando aqui, você falou um ponto muito interessante. Às vezes não importa o quanto eu ganho, importa o que eu faço com esse valor, né? Isso, exatamente. Eu tenho mais de 10 mil horas de atendimento a pessoas físicas e já vi os mais diversos casos, tá? Já vi pessoas ganhando salário mínimo, R$1.000 por mês aí e tendo sucesso na gestão das suas finanças, claro, guardando as devidas proporções. E já vi gente ganhando, médico ganhando R$35 mil por mês e perdendo casa para banco. Por que isso? Falta de organização. Então, se você pensa que ganhar mais vai resolver o seu problema, talvez você esteja enganado, porque não é bem assim, porque um aumento de receita normalmente vai resultar num aumento de despesas se você não está bem organizado. Importa muito o que você faz com o dinheiro, a maneira, né, a forma. Isso, exatamente. Então, como que eu vou controlar minhas finanças aí? Qual é o ponto-chave? Eu costumo usar um método que a gente chama dos envelopes, tá? Destrinchar a sua despesa em vários envelopes. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu salário, vai sacar ele em dinheiro e vai distribuir ele em alguns envelopes. Quais são esses envelopes? Setores onde você tem gastos na sua casa, na sua família. Certo. Supermercado, transporte, educação, saúde e assim por diante. A gente não pode esquecer de 3 envelopes muito importantes. Primeiro envelope, reserva de emergência. Então, para os gastos que não estão previstos, muita atenção aí, porque IPVA, IPTU, material escolar não são emergências, acontece todo ano. A pessoa já sabe, né? A pessoa já sabe, então normalmente a gente esquece disso, de contabilizar, mas é bom já colocar isso na conta, tá? Uma reserva aí para sua aposentadoria, infelizmente a gente está numa realidade que a Previdência Social não vai nos garantir muitas coisas. Então a gente tem que ter esse cuidado aí com a nossa aposentadoria e um envelope também para o lazer, tá? Então, em proporções, para o cálculo ficar fácil, eu vou te passar o seguinte: 100% da sua renda, 60% vai ser sua manutenção mensal, água, luz, telefone, internet, Isso, e aí vai. todos os gastos, Isso, né? todos os gastos, tá? 10% da sua renda você vai gastar
Aliás, você vai aplicar pensando na sua reserva de emergência. Tudo aquilo que pode acontecer que você não está prevendo, para que você não tenha um sufoco aí durante o mês ou entre um empréstimo sem necessidade. Então 10% vai aí. 10% a gente vai usar aí pensando na aposentadoria, Osmar, longo prazo. Tá? Então, para quê? Para garantir que na nossa velhice a gente tenha uma tranquilidade aí. Poxa, então eu já falei aí de 80%, onde vão os outros 20%? Lazer, tá? Guardar dinheiro, economizar, ter uma organização é como fazer um regime. Se você não tiver recompensa, não tiver a brincadeirinha do dia do lixo, a sua mente vai te sabotar e você não vai conseguir continuar aí guardando dinheiro. 20% é o doce. Né? Isso, 20% é aquele dia do lixo, é o churrasquinho, a cerveja e tudo mais. Você pode estar pensando agora 2 pontos. Primeiro, Lucas, a gente está no mundo de tecnologia. O porquê que eu vou sacar dinheiro, colocar em envelope, sendo que eu tenho cartão de débito, tenho conta online, tenho todos os aplicativos do mundo. Débito automático? Débito automático, tudo. Por quê? Porque a sua organização, ela é um hábito. Se você fizer isso por 90 dias, você vai criar na sua cabeça um hábito de consumo. E seu comportamento vai mudar e vai ficar mais fácil fazer essa gestão. Os antigos faziam muito isso. Isso. Porque antigamente as pessoas tinham dinheiro ao vivo, né? Isso, Então, se você lembrar aí do seu pai, dos seus avós, recebia um pagamento, sentava na mesa e já dividia. Às vezes colocava até um clipe na conta de água, de luz, e a gente ia dividindo o dinheiro para ver o que sobrava. Tá? E aí você vai montar essa sua organização. Ponto muito importante, está sobrando dinheiro na minha gestão aqui. Sobrou dinheiro no final do mês, é um paradigma que a gente tem. Sobrou dinheiro nas contas, a gente vai lá e confere todas as contas de novo, sobrou. Pergunta para o marido, para a esposa, realmente não, sobrou dinheiro. Qual que é o nosso principal objetivo aí? Vamos para o centro gastar. A gente tem que ter esse controle, tá? Sobrou dinheiro da sua gestão familiar do mês, legal. Aplique esse dinheiro porque em algum momento ele vai te ser útil, tá? Pare de gastar e comece a aplicar. Isso vai te gerar mais liberdade financeira, tá bem? Bom, tendo as suas finanças organizadas na parte de envelope, você já tem as divisões aí, a gente pode seguir para o próximo passo. Sim. Antes de iniciar a parte de investimentos, talvez você já esteja esperando isso, vamos buscar uma outra realidade. Não sei se é seu caso, não sei se mas é o caso da maioria dos brasileiros. Como sair das dívidas? Né? O nosso tempo é curto, mas para esclarecer aí o ponto-chave das dívidas. Dívidas caras é o que você tem que se livrar primeiro. O brasileiro é um povo endividado? O brasileiro é um dos mais endividados do mundo, tá? Você pode observar pela nossa taxa de juros, que é alta. A taxa de juros de um país só é alta enquanto o povo gasta mais do que ganha, devido à inadimplência, tá? É estimado aí que pelo menos 25% da renda do brasileiro é gasta em juros, tá? Então pensa comigo, você pode gastar 20% em lazer e 25% médio da renda brasileira aí está sempre correndo atrás, né? Tá sempre correndo atrás. Um dos principais fatores disso, Osmar, é as pessoas não terem o costume de viver de acordo com as possibilidades. Poxa, veja bem, sua renda familiar é de 5 mil reais, porque cargas da água você tem um carro na garagem que custa 80 mil, 90 mil, certo? A sua renda familiar é 5 mil reais, porque cargas da água você está morando num apartamento, numa casa de 300 mil, 400 mil, financiando aí 360 meses. Né? Isso pode te gerar algum estresse aí e te força a ficar sempre trabalhando, correndo atrás do dinheiro e pagando esses juros. Tá? Então tem que ter um cuidado. Voltando lá, como que a gente se organiza para se livrar das dívidas aí? Classificando as dívidas mais caras. Poxa, pensa comigo, eu tenho uma dívida de 5 mil reais com uma taxa de juros de 2%. Eu tenho uma dívida de 2 mil reais com uma taxa de juros de 5%. Qual que é a dívida mais cara? A de 2 mil, porque o juros é mais alto? Isso, exatamente, o Osmar falou certinho. A gente sempre se engana, a dívida mais alta a gente sempre pensa que é o maior valor, é de 5 mil. Se você focar em pagar essa dívida de 5 mil com juros de 2, possivelmente aquela de 2 mil com juros de 5, quando você acabar de pagar, ela vai ser muito maior, ela vai te prejudicar. E a gente se engana mesmo, é verdade. Isso, a gente se engana porque a gente esquece de ver os juros. Isso, E normalmente a gente foca em ver juros quando a gente vai fazer um financiamento no banco, vai comprar um carro, a gente lembra. E quando a gente
gente faz um crediário na loja, a gente vai a um shopping e compra alguma coisa parcelada, tudo isso tem juros embutidos e normalmente os juros são altos, né? Embora às vezes, principalmente carro, né? Juros zero, que não existe. Isso, não existe o juro zero, né? Alguém está pagando o custo desse dinheiro do tempo, ou o produto ele já está mais caro e você está pagando sem juros já um produto com juros embutidos, tá? Ou o produto ele tem alguma coisa no contrato, aí, uma taxa de contratual, uma taxa adicional de risco que vai ser os juros aí que não vai aparecer no contrato, mas você vai pagar embutido nas parcelas, tá? Um jargão aí, não tem almoço grátis. Alguém está pagando isso. Se o cara está disponibilizando a ficar 24 meses, você pagando ele parcelado, ele tendo prejuízo desse dinheiro parado, ele está ganhando alguma coisa em troca. Porque tem muita propaganda enganosa, né? Isso, tem que ter um cuidado e calcular sempre a taxa de juros pelas parcelas, fazer o cálculo inverso aí, tá? Até no site do Banco Central tem a calculadora Cidadão, você pode jogar lá e verificar, tá? Então, poxa, eu organizei minhas dívidas por taxa de juros, vou pela dívida mais cara, juros mais alto para dívida mais barata aí, tá? Se você pesquisar aí nos meus canais pelo meu nome, você vai ver alguns vídeos eu falando aí de como economizar no supermercado, como economizar nas tarifas bancárias de banco, como sair das dívidas, tem algumas dicas aí práticas que vão te ajudar. E ajuda bastante. Isso, e ajuda bastante sim, ó. São coisas simples, tá? Não busque nada muito sofisticado para organizar suas finanças, porque isso efetivamente não vai dar certo, você vai desistir no meio do caminho. Faça coisas simples, mas faça, assim. O feijão com arroz todo dia vai te sustentar e não vai te deixar morrer. Não, Perfeito. Não vamos inventar moda aí nas finanças, a gente não precisa disso, tá? E aí, poxa, partindo do conceito que você está com as suas finanças organizadas, você já se livrou das dívidas ou não tinha dívida, fez um planejamento, chegou a parte de investir. Tem investimento em diversos níveis, tá? Você tem que dar nome ao dinheiro, essa é a grande sacada, nome ao dinheiro. Por quê? Eu tenho uma grana que eu estou guardando para comprar um carro daqui a 2 anos, eu tenho uma grana que é para o meu intercâmbio, para uma viagem internacional, para o meu casamento, para fazer minha cozinha nova, minha aposentadoria, a aposentadoria dos meus filhos, a escola dos meus filhos no futuro. Cada um, na sua etapa de vida, vai ter os seus objetivos aí, tá? Isso é bem tranquilo de se definir. A grande questão é, onde aplicar esse dinheiro? Onde que eu vou fazer o dinheiro trabalhar para mim? A gente sempre ouve isso, né? Faça o dinheiro trabalhar para você. Como? Aplicando na poupança? Porque todo mundo fala, a mais fácil, mais direta e usada é a poupança, né? Isso, é mais cômodo, né? Isso, é mais cômodo, é cultural do brasileiro, já que tem a poupança como uma coisa muito segura, mas hoje a gente tem no mercado muitas coisas com a mesma segurança da poupança aí que rendem mais, tá? Tem um paradigma, porque não cobra imposto na poupança, então é melhor do que cobra imposto. Bom tomar cuidado, fazer a conta certinho, porque a poupança hoje, com a taxa de juros atual, está rendendo aí 4,55 ou 0,37 ao mês. Então você deve ter sentido uma mudança aí para você que tem dinheiro investido, tá? Pensa comigo. A gente veio num patamar de taxa de juros de 14%, que foi aí no final do governo Dilma, aí a gente tinha ainda essa taxa, e a gente teve uma redução considerável dessa taxa e hoje a gente está num patamar de 6,5% de taxa de juros. Poxa, menos da metade aí de taxa de juros que a gente tem hoje, então sua aplicação você pode ver que o teu 1% confortável deitado no sofá não está mais acontecendo. A gente precisa sair da zona de conforto, buscar coisas que façam o nosso dinheiro render melhor. E sempre lembrando aí que no Brasil a gente tem um probleminha que chama inflação. Os mais antigos lembram da época da alta inflação, quem tinha dinheiro aplicado naquela época lembra do overnight, que quem tinha dinheiro ganhou dinheiro, quem não tinha perdeu, porque tinha que comprar tudo no mesmo dia. Hoje a gente tem uma inflação muito mais controlada, muito menor, tá aí perto dos 4% aí, mas ainda existe. Então, poxa, pensa comigo, se a poupança te paga 4,55 ao ano, e você tem aí uma inflação de 4, te sobra 0,55 ao ano de ganho real de capital, ou seja, você literalmente está perdendo dinheiro na poupança. É sempre importante pensar no mundo dos investimentos o seguinte, no sistema financeiro tem 2 tipos de pessoa, as que pagam juros e as que recebem juros. É muito importante a gente definir onde a gente quer ficar, tá? Eu prefiro sempre estar do lado que ganha juros, né? É muito mais confortável, menos estresse. Então, dando nome aos bois aí, onde você pode investir para conseguir melhorar a sua rentabilidade. Similares à poupança, tem LCI, LCA, são produtos aí que você encontra nos bancos comerciais, não tem incidência de imposto de renda, você vai ganhar uma parte até considerável além da poupança,
O único ponto aí que elas têm que deixar no mínimo 90 dias sem mexer esse dinheiro aí. Mas, se tem um planejamento, né, Osmar, já está com o nome dado esse dinheiro, já sabe como vai usar. Porque se a pessoa já está nesse caminho de planejamento, isso, é meio óbvio fazer esse tipo de aplicação. Isso, já fazer esse tipo de aplicação já sai aí da poupança. Uma aplicação legal também são os CDBs ou as cooperativas que tem os RDCs aí. Para quando você tem uma aplicação com um prazo superior a 1 ano e meio, vale a análise, vale a pena ir para uma aplicação que paga sim o imposto, que vai te dar uma rentabilidade melhor do que a poupança, do que a LCI. Quando se passa de 1 ano e meio, esse cálculo normalmente vale a pena. O nome é planejamento. O nome é planejamento e dar nome é o dinheiro. Você Exato. saber quando você vai usar. Poxa, tem uma aplicação muito boa que é só para daqui a 2 anos. Legal. Se você fizer ela para tirar daqui a 2 anos, ela vai ser muito boa. Agora, se por acaso você tirar daqui 1 mês, pode ser que ela seja prejudicial para você. Então tem que ter esse cuidado, tá? E eu sempre falo aí, Osmar, fugir dos milagres financeiros. Que não existem. Não Mas existem. são armadilhas. Isso, são armadilhas. Então, poxa vida, se todo o mercado está te oferecendo aplicações na casa do 0,5%, algumas aplicações mais arrojadas perto de 0,80%, 1%, por que alguém te ofereceria uma grande oportunidade de vida para você ganhar 7% ao mês, 15% ao mês, assim por diante? Né? São as famosas pirâmides. A gente tem que ter um cuidado com isso, tem que ter muito cuidado, tem que fugir dessas questões. Não existem milagres para ganhar dinheiro, tá? Porque as pessoas, Lucas, desculpa te interromper, as pessoas têm o hábito de pagar juros. Elas pensam, eu estou pagando juros, mas eu adquiri o bem, eu estou usando, então está tudo certo. Isso. E elas poderiam, na verdade, adquirir muito mais se fosse planejado. Né? Isso se resolve com o quê? Assim, viver dentro do seu padrão. Isso. Outra, entender um pouco que a gente tem que ter um pouco de ônus antes de ter o bônus. Né? Não adianta você ter o prazer agora e passar 10 anos sofrendo, pagando esse prazer. Então é um ponto também. Vindo para a parte de investimentos, Lucas, eu já estou um pouquinho mais avançado com os investimentos, eu já fiz minha reserva de emergências, já estou indo super bem. Eu quero buscar investimentos que são melhores do que eu tenho nos bancos, nas cooperativas, nas instituições que eu encontro aí na rua. Né? Uma boa opção para você, uma dica, é partir para o mundo das corretoras de valores. Tá? Um exemplo é a corretora aí que a gente trabalha, a XP Investimentos, como eu falei, é a maior plataforma da América Latina. A gente possui na nossa plataforma mais de 500 tipos de investimentos diferentes. Tem um paradigma aí do passado que corretora só tinha mercado de ações, todo mundo conhece alguém que perdeu eventualmente dinheiro com ações. Hoje as corretoras já têm um leque muito maior, a gente tem desde a renda fixa que você tem no banco, fundos de investimento, fundos imobiliários, investimentos internacionais, ações, então você pode buscar de acordo com o seu perfil e o montante que você tem para investir uma boa opção. E é mais comum também, as pessoas, mesmo pessoas físicas, buscarem uma assessoria. Isso, é muito comum a assessoria no Brasil, ela é relativamente nova aí, só 3% da população hoje que investe com assessoria. Fazendo um panorama para os Estados Unidos, lá é o inverso, né? Sim. Então 98% da população lá investe com assessor de investimento. E aí é só a gente comparar qual nação é mais rica e qual é mais próspera para a gente ver se o negócio dá certo ou não, né? E o melhor de tudo isso é que essa assessoria é gratuita. É gratuita. Então, como funciona isso, Osmar? Né? A maior parte dos bancos comerciais tem agência em todos os lugares. Os bancos de investimentos, que são quem pagam mais pelas aplicações, são bancos menores, eles não têm agência em todas as cidades para fazer a captação desse recurso. Então eles buscam uma plataforma, por exemplo, o XP Investimentos, para distribuir esse dinheiro para eles. Para estar dentro da plataforma é como se fosse um shopping center, a loja paga para ficar lá dentro do shopping center para poder ter uma vitrine melhor. Né? Então, ele vai estar dentro da plataforma, ele paga uma parte para a XP me repassa uma parte. Minha avaliação basicamente é como que eu ganho dinheiro aí nessa história. Ganho dinheiro se o meu cliente ganhar dinheiro e ganho dinheiro sobre volume. E ele ganhando dinheiro, ficando feliz, vai te indicar para outros amigos. Isso, a base de todo o negócio é a indicação. Atendi o Osmar está ganhando dinheiro, está satisfeito com um bom atendimento, com certeza quando ele chegar na roda de amigos dele no final de semana tomando aquela cervejinha, ele vai falar, poxa, estão querendo investir? Eu conheço um cara lá que faz um trabalho legal, e aí é assim que a gente consegue desenvolver. Né? Nossa plataforma tem investimentos para todo tipo de investidor. Investidores começam com 5 mil reais, 10 mil reais, 30 mil, 60 mil, até investidores aí acima de 10 milhões. A gente tem produto para atender todo mundo e na minha equipe tem especialistas
para atender todos os tipos de investidores, dar atenção para você dar os primeiros passos nesse mercado. Tá? E às vezes só ajudando a pagar as dívidas já é um lucro, né? Já é um grande lucro. Né? Então, depois provavelmente você vai ter aí embaixo aí nos meus contatos, você pode entrar em contato comigo, a gente pode bater um papo aí para te auxiliar. Mais informações você tem no canal no YouTube? Isso, aí você pode, poxa, eu quero buscar mais informações sobre investimentos, finanças, você pode buscar o nosso canal aí no YouTube que chama Eu Quero Investir, o Juliano Custódio, nosso CEO que mais aparece lá. Fica localizado em Balneário, a gente tem escritório em Balneário, São Paulo, Florianópolis, aqui em Indaial. Você pode buscar o nosso site também, euqueroinvestir.com. A gente tem um portal dentro da Infomoney, que é muito conhecida, também chama Eu Quero Investir. Tá? Então a nossa equipe está disponível aí para te auxiliar nesse processo. Para tirar todas as dúvidas. Exatamente. E melhorar as finanças de todo mundo. Exatamente. Ver com as finanças em dia de forma mais saudável. Aí. Legal, Lucas, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. A gente espera ter esclarecido algumas dúvidas, né? E qualquer dúvida maior, ou mais, se quiser se aprofundar, é só buscar na internet que tem todas as informações no seu canal. Isso aí mesmo. Certo? Então tá bom. Eu agradeço aqui a sua atenção e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.